Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos fazer nossa prece inicial, tá bom? 7 horas. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, suplicando o Teu amparo e a Tua misericórdia. Permita, Jesus, que os bons espíritos influenciem, Senhor, nos inspirem e nos amparem. Mergulha-nos, Senhor, no mar do amor divino. Que as correntes divinas da paz, da luz, da fraternidade toquem nossos corações e nossas mentes. Que assim seja. A Gênese está aqui. Vamos lá. Pressentimentos. Pressentimentos. Deixa eu botar aqui na busca. Pressentimentos. Capítulo 14, item 6, né? 14 não, Anderson. Não. Capítulo 16. 16. É 16 anos. É que eu tô na busca da Teoria da presciência. presciência. Eu botei presciência. Capítulo 16. Capítulo 16, item 6. Vamos lá. Compartilhar. Tá aí, tá vendo? Vocês estão vendo compartilhado? Uhum. Estou. Aqui. Item 6, então. Continuando a falar sobre a presciência, né? É assim que, em certas ocasiões, essa faculdade se desenvolve na iminência de perigos, nas grandes calamidades, nas revoluções, e assim também que a maioria das seitas perseguidas adquire numerosos videntes. É ainda por isso que se veem os grandes capitães avançar contra o inimigo, certos da vitória. Que homens de gênio como Cristóvão Colombo caminham para uma meta, anunciando, por assim dizer, o instante em que a alcançarão. É que eles viram essa meta que para seus espíritos deixou de ser desconhecido. Nada, pois, tem de sobrenatural o dom da predição, mais do que uma imensidade de outros fenômenos. Ele se funda nas propriedades da alma e na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível. A teoria da presciência não resolve tudo, todos os casos que se possam apresentar de revelação do futuro, mas não se pode deixar de convir em que ele estabelece o princípio fundamental. Então, muitas vezes, a gente perto do perigo, né? A gente perto do perigo pode ter uma presciência. Mas vejam bem, isso não é uma coisa certa. Como todo fenômeno paranormal, nada é garantido. Não há garantia. Não há uma regra. Não há um critério. Não dá para saber quando aparece. E nem muitas vezes dá para saber por que aparece. A grande questão sobre a presciência que surge é: se eu vejo, eu posso mudar? Já virou, isso vira até muitos filmes, né? Até sobre isso. E o Kardec, aqui no finalzinho, deixa bem a visão do que a gente comentou ontem no estudo do Livro dos Médiuns. Kardec é um pesquisador, aqui que ele fala, ó. A teoria da presciência não resolve de modo absoluto todos os casos. Isso significa que ele está aberto a outras possibilidades. Isso é muito importante para a gente perceber. O discurso de Kardec, mas não pode deixar de convir que ele estabelece o princípio fundamental. Correto, corretíssimo. Vamos continuar.
Gente, Anderson, posso fazer uma pergunta? claro, isso que eu ia falar, gente, que pode interromper a hora que quiser, tá? E Nesse falar. caso aqui, a pergunta é a seguinte: nesse caso aqui do item 6, essa presciência que ele está falando aqui, essa faculdade, é só para o coletivo, para o grupo, porque ele fala assim, grandes calamidades, revoluções, não é individual assim, um caso meu, ou da Denise, ou do seu Feliciano, da Cecília, não, né? É a presciência de revoluções, não individual. Por Não. exemplo, você... Sim, ele está falando desse caso de grandes acontecimentos, mas acontece também em nível pessoal. Sobretudo na relação mãe e filho. Uhum. Sobretudo na relação mãe e filho. Esse vínculo afetivo, amoroso de mãe e filho, muitas vezes deixa a mãe com um radarzinho mais aceso para essa percepção. Então, se a gente for procurar, vocês que são mães, poderão ter muitos casos em que vocês, muitas vezes, vocês nem sabem, vocês passam mal. Vocês estão em casa e começam a passar mal. E é o teu garotão, tua garotona, tá aprontando não sei aonde. E o teu radarzinho vermelho tá piscando. Você pode não saber nem ver nada, mas a ligação tá ali, ó. Entende? Não é sempre, mas eu estou dizendo que pode acontecer. Anderson, isso é fato, realmente. E eu acho que principalmente para quem tem a mediunidade ostensiva, né? Isso é. Isso acontece sempre, constantemente. Filhos, que é uma ligação muito forte, mas também com todos os nossos laços assim mais estreitos em afetividade. Sim, sim. A gente se afiniza espiritualmente, acontece naturalmente isso aí mesmo. Naturalmente. É Pode porque eu ser ia mais falar. comum do que parece. Isso é até o que eu ia falar. Não é só mãe e filhos, mas também entre irmãos, entre amigos, né? Eu tenho uma amiga que hoje está na espiritualidade e quando ela estava precisando, tipo, desabafar, ela não precisava pegar o telefone e ligar. Ela me atazanava pelo pensamento, sabe? De eu não aguentar pegar o telefone e dizer assim, você quer falar comigo o quê? Cara, tem o telefone e pega. Não, hoje ela não está. Hoje ela não está fisicamente presente para dizer a você que isso acontecia. Mas quando a gente era jovem, 15, 16 anos, que a gente descobriu que podia fazer isso, era uma atazanando o juízo da outra, pensando e ligava. Estou pensando muito em você, o que está acontecendo? Isso é verdade. Isso é verdade. Eu tenho até hoje uma amiga que faz isso. Eu não preciso nem sequer ligar para ela saber que eu estou precisando. Ela liga e fala, antes de eu abrir a boca, ela fala exatamente aquilo que eu estou precisando ouvir. Isso é fato, são afinidades espirituais. Como é muito bonito e muito bom. É muito bonito e muito bom, né? Porque mostra os laços de amizade, né? Que são, às vezes, até para além dessa vida, com certeza. Para ter essa afinidade que vocês estão contando, tem que ser para mais de uma vida. Sim, com certeza. Item 7. Muitas vezes as pessoas dotadas da faculdade de prever, seja no estado de êxtase, seja no sonambulismo, veem os acontecimentos como que desenhados num quadro, o que também se poderia explicar pela fotografia do pensamento. Atravessando o pensamento o espaço, como os sons atravessam o ar, um sucesso que esteja nos dos espíritos que trabalham para que ele se dê. Então, vejam bem, muitas vezes há um projeto, e esse projeto será feito. Esse projeto está na mente das pessoas, encarnadas e desencarnadas. E cria uma forma pensamento. Para nós, encarnados, o pensamento é algo muito vago. Mas, na verdade, não é. E outras pessoas podem ver essa fotografia do pensamento.
Então, Kardec aqui está explicando alguns tipos de presciência, alguns tipos se enquadram nesse caso, em que a pessoa consegue perceber essa fotografia do pensamento, inclusive para coisas ruins. Muitas vezes você tem há uma emboscada que está sendo milimetricamente organizada, ela acontecerá e aquilo já está na mente das pessoas que a realizarão. E outras pessoas podem perceber isso, inclusive a própria vítima, muitas vezes. Ainda que não consiga, por não ter clareza de todas as situações, evitar a questão. Uma outra coisa que a gente não falou do item 6 coletivo, aconteceu naquele tsunami que a gente teve, lembram? Muitos animais saíram da planície e foram para locais mais altos antes do tsunami. Isso foi percebido lá no Oriente. Muitos animais perceberam de forma intuitiva e foram para longe do litoral. Isso foi percebido. Então, o ser humano, ele não vive instintivamente. A gente não tem, por exemplo, o instinto como principal motor da nossa movimentação. Apesar da gente ainda ter os instintos. Mas eles estão muito envelopados, eclipsados. Então a gente não tem essa percepção dos movimentos sísmicos do planeta. A gente perdeu isso ao longo do tempo, da evolução. A gente tem o livre-arbítrio e o raciocínio contínuo, o que dificulta essas coisas mais instintivas. Não é ruim, não é ruim. É um fato. Só um fato. Os animais, eles têm um contato, uma interação com a natureza muito maior. Eu acredito que no futuro do nosso processo evolutivo, mas isso é só uma crença, tá? Não é uma certeza, não. Pode não ser nada disso. Mas eu acredito que lá no futuro da nossa evolução, a gente retorne a essa integração com a natureza naturalmente. O espírito superior, ele tem essa reintegração com a natureza, já não na forma de instinto, mas numa forma de comunhão mesmo. De comunhão. Como, por exemplo, se vocês lerem o Canto das Criaturas, de Francisco de Assis, aquele cântico é um cântico de alguém que está em comunhão. Comunhão com o planeta, com a vida, com a natureza, com a criação divina. Mas como a gente não tem nem o instinto e nem a comunhão, a gente fica... a gente não tem nem o aquém e nem o além. A gente está naquela meiuca ali, então não percebe esse processo, né? Mas quando a gente vai para algum lugar, né, que tem a natureza, parques, né, tipo Teresópolis, né, que tem aquele parque maravilhoso, né? Eu lembro de ir para lá e de repente você fica meio que perdido no início, né? Se você serena um pouco e começa a olhar tudo, porque é essa integração que está começando de novo. Sim. Mas como você está muito cidade, muito matéria, você a princípio você se sente perdido. Ou a praia. Quando a gente tem o hábito da meditação, isso eu falo por experiências minhas agora recentes, próprias. Todos os dias pela manhã, quando o sol está nascendo, bem cedo, bem antes do sol nascer, eu tenho o hábito de vir para a janela da minha cozinha e ficar de frente mesmo para o sol e faço a minha oração. O que acontece? Você já sente esse processo se instalando. Você se conecta com todas as energias da natureza. Sim. Entende? Isso é um hábito que a gente tem que adquirir. Então, o que o Anderson falou, que a Alina está falando, eu acredito que seja realmente possível, porque se a gente adquirir esses hábitos com esclarecimento que a gente já possui da doutrina espírita, realmente essa reintegração existe, acontece.
Sim, Anderson, claro. aproveitando, deixa eu continuar o que a Vânia falou aí. Eu ia falar e ela falou, completou. Eu tive esse mês passado fora, como eu fiquei em São Pedro da Serra, um lugar muito, muito, muito zen, e a gente fazia muita meditação lá, sabe, Vânia? E era impressionante, os pássaros vinham assim pertinho da gente, e era uma coisa... Era inexplicável, a gente realmente estava numa outra dimensão, porque a meditação faz muito isso. Apesar de eu ter muita dificuldade, eu consegui ver isso na natureza. Maravilhoso. Com certeza. Continuando aqui. Ou no dos homens cujos atos devam provocá-lo. Pode formar uma imagem para o vidente. Mas como a sua realização pode ser apressada ou retardada por um concurso de circunstância, este último viu o fato sem poder, todavia, determinar o momento em que se dará. Não raro acontece que aquele pensamento não passa de um projeto, de um desejo, que não se concretiza em realidade, donde os frequentes erros de fato de data nas previsões. Vocês percebam o seguinte: a precognição ou pressentimento, ela não é uma coisa precisa. Daí o cuidado que a gente tem que ter em não acreditar, por exemplo, em tudo que tem nesse negócio de final de ano. Se vocês forem ver, quem se deu o trabalho de pesquisar, mas na fonte original, nas TVs do final do ano passado, vocês vão ver que ninguém previu o que ia acontecer com 2020. Ninguém previu. A maioria previu até que, aqui no Brasil, sobretudo, que 2020 seria um ano melhor. Que 2019 já foi um ano bem conflituado. Então, ninguém previu, no Brasil ou fora do Brasil, o que aconteceu. Então, pode até ser que alguém tenha previsto. É lógico que sim. Se a gente procurar, talvez ache. Porque o fenômeno existe. Kardec está nos mostrando aí. Mas ele não é tão fácil assim. Então, muita gente... Mãe Diná, por exemplo. Mãe Diná ficou famosa porque ela previu o acidente do Mamonas Assassinas. Então, como ela tinha ido antes na TV e falado, e logo depois eles sofreram um acidente e morreram, ela ficou muito conhecida. Ok. Uma conhecida teve uma amiga que foi lá na Mãe Diná, saiu daqui do Rio e foi lá se consultar com ela, consulta caríssima. A Mãe Diná falou para ela só coisa ruim, que nada ia dar certo na vida dela, estava tudo ruim, que não sei o quê, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Ela saiu de lá deprimida. Que coisa horrorosa, gente. Oh, meu Deus. A pessoa, percebam bem, pode ter o dom, mas não vai ter o dom a hora que ela quiser. Então, aí é que está o problema de quem vive disso. Quem vive disso acaba se tornando um charlatão. Porque se eu te dou R$200 para você, você vai ter que falar alguma coisa. Então, você vai meio que camuflar aquelas informações. Eu, há muitos anos atrás... Deixa eu dar um stop share aqui. Há muitos anos atrás, eu já tive 17 anos. E eu vi um filme brasileiro chamado Ele, o Boto. Recomendo vocês assistirem. É um filme bonzinho, engraçado. A lenda do Boto lá, é o Richelli. É o Homem que Vira Boto, Eu vi esse filme. O Richelli, que era bonitão naquela época, né? Marido da Bruna Lombardi, ele era o Boto. Então, tu põe um cara bonito para fazer o papel de Boto. E ele, então, a gente ri muito.
acho que foi nesse filme, porque eu só vi esse filme nessa época, depois nunca mais vi, que lá tinha a técnica de prever. O charlatão usou a técnica e eu vi como é que era. Vendo o filme, eu vi como é que era. Fui para o colégio e comecei a usar a técnica lá. Inventei uma técnica. Pegava a mão das pessoas e começava a falar um monte de coisa. Eu inventava. Eu vi aqui a mão, né? Aí eu vi aqui um risquinho. Aí eu dizia, ih, aqui vai ter um acidente. Eu nunca li livros de nada disso, tá? Eu realmente estava inventando. Aqui, ó, a sua vida vai ser próspera, linha grossa. Isso aqui, aqui você vai conhecer. Rapaz, se divertindo. Isso lá do colégio. Se divertindo. Teve até fila. No dia seguinte, eu cheguei e falei que era tudo mentira. Que eu estava brincando, que aquilo foi uma invenção, que eu vi num filme. Teve gente que não acredita. Não, isso eu sei que você não quer. Isso eu sei. Vocês, ali eu tive uma experiência da credulidade. Mesmo eu dizendo que era mentira, porque era mentira, as pessoas diziam que não, entendiam que eu estava querendo só não falar, mas as pessoas queriam acreditar. Então, isso é muito sério, gente. Porque agora tá vendo, né? Por que a pessoa não tem o dom, né? Tá explicado. Aí, tudo explicadinho. Ainda vou dizer mais nisso que você está falando, Jaqueline. Até a nossa adolescência aparece o nosso porão. Jaqueline, ele na classe intermédia, né? Coisas que a gente já fez em outras vidas, muitas vezes, na adolescência, isso aflora. Mas eu tive a honestidade de depois dizer que era tudo brincadeira, mas muitos dos colegas não acreditaram que era brincadeira. Então, vocês vejam que uma coisa é a gente saber que, sim, a previsão é possível. E vejam bem, a previsão por carta é possível? É possível. Por búzio é possível? É possível. Por borra de café é possível? É possível. Pelo que o homem inventou, é possível. Porque, na verdade, o instrumento físico ele é só um mecanismo que quem está utilizando usa uma muleta, porque o dom, na verdade, é da pessoa. É dom da pessoa. Só que a pessoa não percebe isso. A pessoa não percebe isso. Não é uma coisa assim, Anderson sabe tudo. Não, a pessoa não percebe. Ela realmente acredita que aquela interpretação que ela está dando das cartas é a carta que está falando. Mas, na verdade, quando o fenômeno é autêntico, na maioria das vezes é um processo anímico, ou paranormal, ou mediúnico, em que a pessoa, na verdade, ela está envolvida dentro de um processo que a envolve ali. Então, a gente tem essa tendência, o ser humano. Jesus disse assim, vós sois deuses. A gente não sabe disso. Então, a gente precisa da muleta para acessar a nossa divindade, os nossos recursos anímicos. Alguém falou, não sei. Eu. Denise? Sim. Mas, assim, você estava falando da jogo de cartas, búzio. Esses, não pode haver uma comunicação com o espírito como se fosse aquele do copo que você Sim. pergunta? Também, pode ter. Pode ter. É que eu estou me atendo à questão do futuro, mas, sim, orientações, conselhos, também pode ter através disso daí. Tá. Aquela relação que ela falou. Muitos anos atrás, quase 30 anos atrás, eu já era espírita, e aqui eu trabalhei 23 anos como diretora, quis ir uma mãe de santo para o jogo de búzios. Ela também era espírita, tá? Mas tinha na época essas coisas de procurar. Aqui era a outra diretora da escola do lado, muito ligada nessas coisas. Vamos.
E eu fui de curiosidade, porque eu nunca tinha visto um jogo de búzios. Eu achei que eu podia participar, né, do jogo delas. E a mãe de santo disse que não, era separado, cada uma entrava na sua hora. Tudo bem. Elas duas foram antes de mim e eu fui a última. Todas três ouviram a mesma coisa. Isso, vamos lá, em relação a futuro. Você vai receber um papel que vai te dar uma certa importância e vai ganhar mais. Olhei para ela. Ah, tá. Eu falei assim, como professora, eu vou ganhar mais como? Não vou ganhar nada. Passou. Mas, antes dela me dizer isso, que ela disse assim, você tem alguma pergunta para fazer? Aí eu até fiz perguntas em relação às pessoas da minha família, a saúde do meu pai. Ela jogou lá as peças, olhou para mim e disse assim, para que eu vou falar se você está ouvindo? Aí eu levei um susto assim, né? E ela disse assim, você está ouvindo? Aí eu falei assim, esse homem negro que está aí do seu lado, porque ele apareceu rapidamente para mim. Ela disse assim, eu vou repetir, você quer ouvir de novo? Eu falei, a senhora pode falar de novo? Né? Quando ela jogou a pergunta que eu fiz lá, eu ouvi a resposta antes. Claro, quem é médium, né? Na hora estava ligada ali, eu queria ver como é que era, eu queria aprender. Naquela hora, claro que não se aprende a jogar bola só olhando uma vez, claro. Mas eu queria ver como é que era, porque eu sempre ouvia falar. Curiosidade mesmo, a parte de estudo. Né? Então, lá ele vai ter sempre um espírito do lado, pelo que eu entendi, que vai responder para aquele médium que está jogando. Né? Interessante. Interessante. Ô, Anderson. Aí, no tocante ao papel, ela estava realmente certa. Todas três receberam depois um papel. Eu fui ser diretora adjunta. A que era diretora adjunta do outro CIEP passou a ser diretora-geral. E a minha diretora, que na época não era diretora ainda, passou a ser a diretora-geral. Né? Todas três tinham que receber um papel, um decreto assinado até pela secretária de Educação, com a função que receberam. Valéria, foi você que falou, Valéria? Fui eu. Olha só, quando uma pessoa sai para um hospital e a outra que não entende dessa parte de medicina e tal, prevê o que vai acontecer com aquela pessoa. Isso já aconteceu várias vezes comigo, inclusive na época que a minha mãe era cardiopata, e quando ela saiu para o hospital, eu já sabia o que ela tinha. Aí o irmão virou para mim e disse para mim, você está doida, como é que você sabe? Não é médica nem nada, entendeu? Só que eu já sabia o que a minha mãe tinha, o meu pai também, quando quebrou o fêmur. São esses laços que a gente está falando. Tudo, você falou tudo que foi dito aqui antes. O fato da pessoa ser médium, dá a ela essa maior sensibilidade. Os laços de afeto favorecem a ampliação disso. O que, no caso, a gente precisa entender de tudo que foi relatado, e mesmo que não foi relatado, por quem já viveu, é usar essas forças para o bem. Para o atendimento fraterno, para o amparo, até mesmo para escrever livro, para fazer estudo. Aproveitar que a pessoa tem esse processo e canalizar para a luz. É o que a doutrina espírita faz sempre. Por que a doutrina espírita não cobra nada? Porque para nós, a gente sabe que a gente está encarnado para evoluir. Não tem preço. Você subir um patamar a mais na tua evolução não tem preço. E o caminho da evolução é o amor. Então, todas as nossas prendas, nossas possibilidades, não só mediúnicas, não só anímicas, mas mesmo coisas que a gente saiba fazer bem, a gente deveria usar para a promoção do bem coletivo, porque a gente assim evolui.
Então, Sim. o grande segredinho de todos vocês que têm isso é valorizar, porque muitas vezes a gente lá no século 2, 3, 4 tinha esses dons e usava para ganhar dinheiro. Lá na Caldeia, na Roma, todos os romances de Emmanuel, por exemplo, tem sempre um mago. Só tem no Há 2000 anos, 50 anos depois e Ave Cristo. Nesses 3 eu sei que tem. Então isso era muito comum. Ave Cristo Era muito comum. E também E nós estávamos nisso envolvidos, muitos de nós. E a gente fazia isso a vida toda. Agora, isso aconteceu. Hoje, oi, pode falar. Aconteceu dentro da minha casa, né? Passei uma situação difícil e a minha digníssima era médium lá no Denis, e ela disse assim: não, fica tranquilo, vou jogar um búzio para você. Porque ela vive de Umbanda, né? E ela falou, eu falei, pô, não acredito nessa situação. Não, vou jogar você aqui. E ela jogou lá, aí disse: o que saiu aí? Ela falou: que você vai ser ajudado por uma mulher. Aí eu pensei, ela está pensando que eu ser ela. Não. Mais tarde, um amigo meu ligou e falou: olha só, cara, liga para essa mulher aqui, que ela tem uma coisa para te oferecer. E foi realmente. Aquela mulher me ajudou muito. Ela tinha uma loja em Copacabana, né? E Ipanema, e começou a encomendar coisas comigo. E eu comecei a vender para ela, e foi o que salvou a minha situação, que estava difícil. Aí eu estou pensando aqui, mas você... Eu não tinha nada, eu achava que não tinha nada de mediunidade, mas ela tinha. E eu estava pagando, né? Casei com ela, não precisava cobrar nada, que já estava sendo pago. Não é isso? Mas eu... Você tinha um búzio a tiracolo. Ô, beleza! Ô, Anderson... Anderson, no caso do Tarcísio, né, foi a ex-esposa dele, tá tudo bem, né, foi o uso ali realmente da mediunidade, que o búzio era apenas um objeto, né? Mas normalmente as pessoas que lidam com isso, com tarô, com carta, com búzios, elas comercializam. Sim. Aí nesse caso, né, eu acho que já não fica tão confiável. Olha só, a gente tem sim e não. Confiável nunca é. Quando você está lidando com questões do futuro. Até esse texto que a gente acabou de ler fala isso. Porque é impreciso. Sim. Os dons, eles podem funcionar independente da pessoa cobrar ou não. Mesmo com a influência mediúnica, porque uma das coisas que... Eu tenho um livro de um... Não sei Meu Deus, o cargo que ele tem na aeronáutica. Não sei se ele é brigadeiro, major, capitão. É um major... Eu trouxe até os livros dele semana passada aqui. Lembra que eu peguei uns livros e mostrei aqui? Lembram? Semana passada ou retrasada? Livros excelentes, excelentes. Então, ele escreveu 7 livros, Aprendendo com o Espírito, e ele é rico de experiências. E ele, na aeronáutica, nos anos 60, ele conta esse caso para nos ilustrar, nós, espíritas, que estamos mergulhados nessa visão. Se é pago, não presta. E ele foi na Inglaterra fazer curso pela aeronáutica. E lá, ele acabou conhecendo a mediunidade na Inglaterra. E foi conhecer uma médium que cobrava. E ela viu ao lado dele, porque antes dele ir para lá, o Chico falou que Emmanuel e André Luiz iriam com ele. Oh. E a senhora viu. A senhora viu os dois. E ainda falou coisas do futuro. Então, ele como espírita, teve um choque cultural, porque a gente está acostumado com esse discurso de que a mediunidade, se for paga, não funciona. Mas você falou uma coisa, Cristina, que é importante. A mediunidade paga, ela funciona sim. Ok? Porque, por exemplo, se você for para a Inglaterra, Estados Unidos,
você vai ver que boa parte das pessoas que têm esse dom cobram. Mas não quer dizer que são mau caráter. E aí entra um paradoxo. Eles cobram, mas não são pessoas más. Sim. E se não são pessoas más, elas necessariamente não vão estar necessariamente fascinadas e obsediadas. Só que tem uma coisa que você falou que é fundamental. Confiabilidade. O grau de confiabilidade é baixo. Por quê? Porque são pessoas que fazem da mediunidade e do seu dom um uso terra-terra. Se você faz da mediunidade um uso terra-terra, porque você está usando como ganho, você não está usando como uma ferramenta evolutiva de fato. Não é? Porque onde entra dinheiro, nubla. Uhum. O dinheiro, ele nubla o foco do teu interesse. É complicado falar isso, mas é verdade. Se você canta música gospel porque quer adorar o Senhor, mas se torna milionário, você está cantando porque quer adorar o Senhor e quer passar a mensagem da tua igreja, ou você está cantando porque você já é milionário? Entendi. Então, o que essas pessoas não estão fazendo? Elas estão tendo uma vida, elas poderão beneficiar disso evolutivamente, porque poderão fazer o bem, mas isso é uma eventualidade, é uma possibilidade. Na doutrina espírita é uma certeza. Na doutrina espírita, como o trabalho é gratuito, altruístico e assistencial, você tem a certeza de que você está bem amparado. Esses caminhos não necessariamente é fascinação, não necessariamente é obsessão, mas você não pode, nós, olhando para eles, não podemos dar toda a confiabilidade, porque o trabalho é muito terra a terra. Então, acontece às vezes o seguinte, já li casos assim, já me contaram casos assim, em que a pessoa, inclusive está no André Luiz, livro Libertação, a pessoa vai consultar, o médium, no caso, está até com boa vontade, lá no Libertação é claro isso, se alguém leu, vai lembrar muito bem. Só que o espírito que orienta o médium fez um acordo com Gregório, que é o obsessor mor que estava querendo matar a Margarida. Olha só o acordo dele. Franqueou aos espíritos da Curimba lá, do local, acesso aos prostíbulos do Gregório na cidade espiritual que ele dirigia no Umbral. E aí, quando o médium pediu orientação ao guia, entre aspas, o espírito guia falou para ele o que o Gregório queria. Nossa, que responsa. Mesmo que o médium queria até, ele se compadeceu da situação da Margarida, ele não tem nada para fazer, não tem nada que a gente possa fazer, o médium falando para o espírito. Não há nada para fazer. É médico, só caso médico. Os médicos têm que tratar disso aí. Está lá no livro Libertação. Então, o problema, e o André Luiz, espantadíssimo, estupefato. Por quê? Era um médium legítimo de uma grande mediunidade, mas ancorado por espíritos muito terra-terra. Então, esse é o risco que a pessoa que faz esse tipo de... O espírito terra-terra não necessariamente é mau. Ele pode ser só um aliado. Ele não tem um entendimento muito bom sobre moral cósmica, amor ao próximo. Então, o espírita ele tem um compromisso com o bem. Quando Kardec colocou Jesus como modelo, ele nos colocou numa grande... Não é uma grande roubada, não. Não, que isso. Isso é uma expressão chula e vulgar do Anderson. Porque é sacrifício, gente. Bezerra de Menezes, pelo Divaldo, cansou de falar: quem quiser espiritualização, não fuja da crucificação. O caminho do Cristo é um outro caminho, gente.
é um caminho de alto nível, é um caminho de evolução. Mas a gente não pode dizer que pessoas de outros lugares fazem isso para ganhar dinheiro e não sei o quê. Agora mesmo a gente esteve na casa da minha mãe e aí minha mãe comigo ela não fala isso, ela falou com a Andréia, né? A filha dela. Que a vizinha dela, a menina de 19 anos, a menina lá de 20 anos está fazendo consulta em casa de Maria Padilha, dando conselho, está até fila. Aí eu falei, 20 anos a mediunidade dela aberta. Aí eu falei para André, não adianta nem falar se falar de evangelho, Jesus, né, esse pessoal... Não, são 22 anos, ela tem a idade da Tainá. 22 anos, 22 anos. E eu só me lembro dela criança. Em casa. E naquele dia que nós estivemos lá, ela estava dando consulta com a Maria Mulambo, Sayonara. Em casa. Estou ouvindo. A gente respeita a crença da pessoa e tá tudo certo, cada um no seu quadrado. E eu falei, não adianta a gente falar de evangelho, amor ao próximo, para esse tipo de pessoa, que isso não entra na cabeça da pessoa. Não funciona. A gente torce que ela faça um bom encaminhamento disso. Se estivesse na doutrina espírita, isso era obrigatório. Entenderam a diferença, gente? Como ela está fazendo uma coisa que a gente não sabe direito como é, de que jeito que é, ela está mais vulnerável a qualquer tipo de espírito. Porque, gente, espírito terra, ele está doido para trabalhar com vocês. Mas, Anderson, até mesmo dentro do meio espírita. Aquele médium da casa espírita que vamos dizer assim, tem inveja do outro, ou então tem uma baixa autoestima, né? Então vê o outro feliz, contente, também quer ser feliz. Ele é alvo desses irmãos. Vulnerável. É vulnerável. Se ele está passando por um problema e ele não sabe como sair desse problema, né? Ainda junta todas as possibilidades, isso acontece. Né? Muitas das vezes ele sai da casa espírita porque ele vai se indispor com as pessoas, porque ele acha que ainda trabalha, né? Que todos que ali trabalham são para aparecer. Né? Não é que as pessoas da casa espírita não são trabalhadores do Cristo. Não, a pessoa é eterno crítico. Só que ele desponta um pouquinho mais, fala um pouquinho mais alto, né? Tipo a gente que é professor, que o nosso normal é falar alto, né? Esse aí né? O eterno crítico é o problema do assédio, né? O problema do assédio. Infelizmente. Oi. Não, eu ia falar assim, porque às vezes a gente espanta. Cada crença é uma crença, tem uma forma de conduzir. Por exemplo, a menina tem 22 anos, está lá dando consulta com Mulambo, com Padilha, mas muita gente dentro dessas crenças, seja da Umbanda, seja do Candomblé, tem gente que começa com 3 anos de idade. Com 3 anos de idade está iniciando na religião e incorporando. Então, aí, às vezes, chega aos 22 anos, é espantoso, mas acontece. Aí, chega aos 22 anos, você diz assim, está dando consulta, a pessoa não sabe nem com quantos anos ela começou a trabalhar a mediunidade. E não é assim, não estou dizendo que é certo, só estou dizendo que cada crença, né, está dentro da crença dela. É a mesma coisa lá o jogo de búzio. Por exemplo, eu vim de lá, dessa crença. Hoje, para mim, isso não me chama atenção. Aliás, né, já estou dentro do espiritismo aí um certo, né, uma coisa tica de tempo, mas quando eu entrei já tive esse entendimento de por que eu quero saber o que vai acontecer no futuro. Né? Eu já comecei a ter esse entendimento maior. Eu sei que tem gente, às vezes, dentro do... A doutrina que quer saber.
Isso aí, que está dentro da doutrina e vai lá no jogo, cada um na sua. Eu tive esse entendimento. Mas, às vezes, quem está lá jogando lá no jogo de búzios, dentro da crença dele, eles têm aquelas coisas assim, não, eu preciso cobrar, eu preciso fazer isso. Eles não têm aquela coisa de a gente tem esse entendimento, né? Não, mediunidade não pode ser cobrada, não deve ser cobrada. Eles não têm, não fazem por mal. É todo um contexto. E dentro das crenças iorubá, não tem nada a ver, eu lembrei agora, mas já estão acabando também. Uma guarda municipal que trabalha comigo, uma amiga minha que trabalha comigo, falou que a guarda ela namorava um príncipe. Eu falei que, mano, é príncipe nada. Anderson, príncipe, o cara é príncipe, lá da Nigéria. Eu falei, que príncipe nada. Aí ela me mandou, eu até compartilhei. Né? O cara é príncipe mesmo, príncipe de uma dinastia iorubá, é reverenciado nas ruas, e ele veio ao Brasil através de um jogo de búzio lá, em que ele queria ir para os Estados Unidos, mas quando ele foi jogar o búzio, disseram que ele tinha que ir para o Brasil, que lá é que ele tinha que ir. E a menina namora, a guarda municipal lá, namora ele, é um príncipe mesmo. E veio para o Brasil. Né? Gente, nosso estudo está muito interessante. Oi, fala, Tarcísio. Muito amigo esse jogador de búzio lá, veio para os Estados Unidos, veio para o Brasil. Mas veja bem, para pensar. Se você parar para pensar, o Brasil, ele tem é a maior nação com o maior número de teosofistas no mundo. É a maior nação com o maior número de Rosacruzes no mundo. É a maior nação com o número de espíritas no mundo. Aqui, o budismo tem uma grande penetração cultural, mesmo que as pessoas não sejam. É uma miscigenação de crenças, né? Exatamente. Você tem as crenças iorubá, a umbanda, o candomblé, tambor de crioula, tambor de Angola. Você tem uma ambiência espiritual no Brasil que é muito receptiva. Uhum. Ao contrário da Europa, que é muito fechada. Então, o fato nesse sentido, acredito que foi benéfico. Porque a espiritualidade de lá, ele está na Nigéria, querendo ir para os Estados Unidos, nem pensando em Brasil. A espiritualidade de lá. Ao enviar ele para cá, nós nos remete a esse grande... Porque a gente, quando fala de coração do mundo, pátria do evangelho, a gente só pensa no espiritismo, né? É um pouco nosso... A gente esquece que o caminho da espiritualização é maior. Então, aqui, você tem liberdade para falar sobre temas espiritualistas que em outros países isso é muito restrito. É muito restrito. Aqui, não só aqui, Estados Unidos tem também, de uma certa forma, sobretudo nos grandes centros, isso é muito comum. Nova York, Califórnia, Nova York, Los Angeles, etc. Mas nós estamos falando do nosso povo, do nosso país. Aqui há essa espiritualidade à flor da pele. Então é curioso, pelo menos, que ele foi orientado a vir aqui. Gente, nosso tempo acabou. Nós vamos ter uma palestra agora, às 8 horas. A palestra é gravada, não é ao vivo. Mas ela só vai entrar 8 horas no Face e no YouTube. Tá? Convido vocês a assistirem. E 20 horas. A gente vai, assim que entrar, a gente vai disponibilizar os links todos para quem quiser assistir. Tá bom? Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Auxilie-nos, Senhor, a entrar na sintonia do Teu amor infinito. Enche, Senhor, nossas casas de luz. Permita que os Espíritos Consoladores, em nome do Cristo, possam levar, Senhor, em todas as direções a paz, a luz e a fraternidade. Pai amado,
fonte da vida, amor eterno, onisciente presença, que está aqui agora, abençoa-nos, Senhor, com a força do teu amor infinito. Que um raio de tua misericórdia divina recaia sobre nós. Cura nossas almas, Senhor. Somos enfermos espirituais, necessitados do teu amparo. Que nós possamos nos refugiar em ti, ó Pai. Que a tua presença abençoe nossos caminhos, ilumine nossos corações, amplie nossa percepção da vida. Fica conosco, ó Pai, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. A Ótima Ivone noite está a aqui todos. conosco hoje. Graças Bom a Deus. sono. Eu vi, Ivone. Boa noite. Boa noite, gente. Vão lá Boa assistir noite, a palestra, gente. tá bom? Hasta la vista. Tchau. Fiquem com Deus. Deus. Tchau. Tchau. Faltou o baby. Hasta la vista, Ai, baby. Jesus. Ai, Jesus. Vicky. Tchau, baby. Boa noite. Hasta la vista, baby. Tchau, Bebê, gente. tchau, Boa bebê. noite. Agora a gente fala Is assim, this tchau, the bebê. end? Is this the end? Tchau. Tchau.